Meu querido, se você não está interessado em vencer este mal que está na sua vida, não quer ficar livre desse problema, então nem comece a assistir esse vídeo. Mas se você acredita que Deus pode mudar a sua situação e você quer ter fé para lutar e vencer os problemas que estão acabando com você, então pare tudo o que você está fazendo, sente-se em um local sossegado, prepare o seu coração para prestar atenção no que você vai ouvir. O ensino é longo. Se for para começar a assistir e parar no meio do caminho, é melhor nem começar. Mas se você quer mesmo vencer o mal pela fé, assista até o fim. E quando nós orarmos juntos, eu tenho a certeza que você sairá vitorioso. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Toda vez que você pegar a Bíblia para ler, ou se assentar para ouvir a pregação da palavra, pode ter certeza, Deus vai falar com você. Alguma coisa vai mudar na sua vida. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, quando nós entendemos a palavra, naquele momento a obra é feita. Então não deixe o inimigo continuar enganando você, porque o que ele quer é o seu fim, ele quer a sua destruição. Então não concorde com ele em nada do que ele disser para você fazer. Resista toda tentação, não aceite ameaça, seja uma dor, um sintoma de alguma doença, uma desavença que seja, não aceite, resista. Como é que faz isso? Prestando atenção, assumindo aquilo que Deus fala pela palavra. Aquilo que você entende, na hora que você entende, você está pronto para entrar na batalha, orar, ter sucesso em nome de Jesus. Por falar em ter sucesso, eu gostaria que todos tivessem sucesso em suas orações. Então eu escrevi esse livro aqui, O que você precisa saber sobre fé e oração. Não pense que você já sabe tudo, ninguém sabe tudo. A leitura desse livro vai ajudar você a descobrir, nem que seja uma coisinha de nada, mas que está atrapalhando, impedindo você de alcançar a bênção. O preço é R$ 75. Você pode pagar em até 5 de 15 no cartão de crédito. Para fazer o seu pedido é só mandar um e-mail para tiolaercio@entendabiblia.com. Nome e endereço completo, você recebe a encomenda na sua casa dentro de, no máximo, 7 dias úteis. Queridos, lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 28, nós temos uma palavra que precisa ser entendida. Diz assim: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. Ou com reverência e piedade, diz algumas versões aí. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Preste atenção, nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Do que está falando aqui? Preste atenção, Jesus falou, o reino de Deus não vem com aparência exterior. E nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Porque eis que o reino de Deus está entre vós. Quando nós prestamos atenção no Evangelho, abrimos o coração, nós entramos no reino de Deus. E quando a gente começa a praticar a palavra, ele entra em nós. O próprio Senhor Deus vem e habita dentro de nós, em espírito. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, diz que nós fomos feitos para Deus reis e sacerdotes. Todos nós. Nós recebemos um reino e esse reino não pode ser abalado jamais. Mas compete a nós hoje fazermos o seguinte: nós temos que reter a graça. O que é isso? Reter a presença de Deus em nós. Sermos agradecidos pelo que Jesus fez na cruz do Calvário e reter aquilo, reter a palavra, segurar a palavra em nosso coração. Aquele entendimento que nós recebemos, aquele mover de Deus dentro de nós, aquilo que nós sentimos
de Deus quando nós estávamos lendo a Bíblia ou ouvindo a pregação. Aquele toque de Deus tem que permanecer em nós. A presença do Espírito de Deus, ela tem que permanecer. É ela que vai nos dar confiança, segurança de que nós seremos vencedores em qualquer batalha. Como aconteceu com o rei Ezequias, quando ele foi desafiado pelo maior imperador do mundo naquela época. 10 anos atrás, o outro rei assírio, um tal de Salmanaser, ele tinha invadido Israel e tinha acabado com aquele reino. Eram 2 reinos, Judá e Israel. Eles haviam se dividido. 10 tribos formaram o reino do norte, chamado Israel, e as outras 2 tribos formaram o reino de Judá. O rei Salmanaser, então, ele tinha invadido Israel e derrotou e levou todo mundo cativo. E a notícia correu. E o rei Ezequias, que era rei de Judá, ele soube da notícia. Todo mundo comentou, as 10 tribos agora estão acabadas. Os assírios venceram, levaram todos como escravos. E na época, a Assíria era o maior império do mundo. 10 anos haviam se passado e agora o rei da Assíria era Senaqueribe. E ele veio com seu grande exército, cercou Jerusalém e toda Judá. E ele mandou uma mensagem ameaçadora para o Ezequias, dizendo: não se engane, achando que o teu Deus vai poder te livrar das minhas mãos. Porque Deus havia dito ao profeta Isaías, o qual disse para Ezequias: assim diz o Senhor, não temas as palavras do rei da Assíria que blasfemam contra mim. Eis que eu meterei nele um espírito e ele ouvirá um ruído e voltará para sua terra e o farei cair a espada na sua terra. Então o Senaqueribe mandou mensagem para Ezequias dizendo: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, destruindo-as totalmente. E tu te livrarás? Porventura as livraram os deuses das nações, a quem destruíram, como a Gozã, e a Arã, e a Rezefe, e aos filhos de Éden, que estavam em Telassar? E o que é feito do rei de Amate, e do rei de Arpade, e do rei da cidade de Sepharvaim, e de Ena, e de Iva? Quando Ezequias recebeu aquela carta, todo Judá devia estar apavorado. Eles estavam dizendo: e agora como é que nós vamos fazer? Eles são muitos, são poderosos, acabaram completamente com as 10 tribos de Israel e também com os outros reinos maiores do que o nosso. E nós somos apenas 2 tribos, o que vai ser de nós? O Ezequias, porém, ele pegou aquela carta e ele não aceitou a afronta. Como é que uma pessoa de Deus vai se render? Mas o Senaqueribe dizia: eu já destruí todos os outros reinos. Os deuses deles não puderam resistir, não puderam socorrê-los. O seu Deus também não vai poder te socorrer. Sabe o que Ezequias fez? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias orou perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obras de mãos de homens, estátuas de madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão
todos os reinos da terra, que só tu és o Senhor Deus. Deus falou com o profeta Isaías e mandou dizer ao rei Ezequias: assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, e nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, na manhã seguinte o Senaqueribe não acreditou. O exército dele estava todo morto. 185 mil soldados. Um anjo de Deus passou de noite, tirou a vida de todos eles. Está escrito aqui em 2 Reis: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu, e foi e voltou, e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada. Porém eles escaparam para a terra de Ararat, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Meu irmão, minha irmã, o reino de Deus não pode ser abalado. Onde é que o diabo está afrontando você? O que é que ele está dizendo que você não vai conseguir? Pode ser a coisa mais impossível. Creia, aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. No dicionário de Deus não existe essa palavra impossível. Não existe coisa difícil. O Senhor falou isso para Moisés. Ele disse: Moisés, você acha que eu fiquei velho? Que a minha mão encurtou? Que o meu poder não é mais o mesmo? Ele também falou para o profeta Jeremias. Ele disse: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Oh, meus queridos, não tem coisa difícil nem impossível. O que nós temos que fazer é reter a graça de Deus. É o que está dizendo aqui, Hebreus 12, 28. Tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Entenda bem, nós recebemos o reino de Deus, fomos inseridos nele, e ele entrou em nós. Nós temos agora que reter a graça, o que Jesus fez por nós, esse mover de Deus em nossa direção. Nós temos que reter, segurar a palavra que nos foi revelada, porque ela, essa revelação da palavra é que vai nos manter firmes na fé, para não deixar de modo algum que nós sejamos envergonhados. O reino de Deus que nós recebemos não pode ser abalado. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Está dizendo aqui que temos de reter esse poder de Deus atuando em nós. Isso depende de mim, depende de você. O Ezequias não temeu quando Senaqueribe afrontou ele. Ele não teve medo daquele grande exército que já tinha destruído tudo quanto era rei. Ele, junto com o profeta Isaías, oraram e ficaram firmes. Aqui não vai entrar. E Deus mandou o socorro. Você acha que se você orar, o Senhor não vai te socorrer? Claro que vai. Qual é a ameaça que você está sofrendo? O que é que o inimigo está te ameaçando? É na vida financeira? É na vida sentimental? O problema é com os filhos? Ou é o problema no corpo? Uma doença grave? Incurável, quem sabe? Meu irmãozinho, minha irmãzinha, não há impossíveis para Deus. Se você é de Deus, a ameaça pode ser o que for. Ela pode ser grande, o mal pode ser o pior que existe.
tenha certeza de uma coisa: o reino de Deus não pode ser abalado. Ore, creia, diga para o inimigo: aqui você não vai entrar. E se já entrou, vai ter que sair. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Talvez o diabo esteja falando para você: sua vida acabou, não tem mais jeito, você já era. Como Senaqueribe fez com Ezequias. Ele disse: pode desistir, se os deuses dos outros reinos não puderam livrá-los da minha mão, quem é o seu Deus para te livrar de mim? E ele viu quem era o Deus de Ezequias. O seu inimigo vai ver quem é o seu Deus. Meu querido, esse é o nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, se Deus promete renovar a nossa mocidade, Ele o fará. Nós temos que orar a Deus, pedir sabedoria e reter a graça, aquele mover de Deus em nosso favor. Vamos segurar a promessa de Deus como Jacó segurou o anjo. Deus havia dado uma promessa para o Jacó, que levaria ele para onde o pai dele havia mandado, e anos depois o traria de volta para a terra de Canaã. E quando Jacó ia voltando, ele recebe a notícia de que o seu irmão Esaú vem com 400 homens armados para matá-lo, a ele, aos seus filhos, mulheres, e destruir tudo quanto ele tinha. O que ele fez? Ele não tinha tempo a perder. A hora de Jacó invocar a Deus era aquela hora ou nunca mais. Se você está num problema desse, meu irmão, minha irmã, é agora ou nunca. Ou você invoca o poder de Deus, ou você vai perder a batalha. Qual é o seu problema? Em qual área da sua vida o mal está atacando? Não se curve diante das ameaças. O demônio está agindo para envergonhar você. Se você continuar duvidando do poder de Deus, ficar calado, ele vai te derrotar. Não tenha dúvida, creia, o reino de Deus, o qual está em você, está em nós e não pode ser abalado. E sabe por quê? Porque diz aqui no versículo 29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Diga graças a Deus. A nossa fé, ela tem que ser como a fé do profeta Abacuque. Sabe o que foi que o Abacuca disse? Deixa eu ler aqui, está escrito assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que sejam arrebatadas as ovelhas dos currais e não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Meu irmão, ainda que tudo esteja perdido para você, confie em Deus. Entre em oração. Invoque o poder de Deus. Segure o anjo, aquela palavra que você entendeu, aquela promessa que Deus te fez. Você não pode deixar escapar. Segure, lute, não desista, não aceite a derrota. A Bíblia manda que retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Deus não se agrada quando a gente não luta. Ele não se agrada quando a gente perde a bênção. Nós temos que lutar, temos que servir a Deus com a graça que Ele nos deu. Sem ela nós não servimos. O que é servir a Deus? É você lutar para ser curado, é você lutar para ser liberto, lutar para prosperar na vida, para ser abençoado na sua vida sentimental e tudo mais. É você tomar posse da promessa que Ele fez. É você ser liberto de um pecado que domina você. Algo que você sabe que é errado, mas você não consegue parar. Meu irmão, minha irmã, isso é um demônio que já está te escravizando. E pode ter certeza que por meio desse vício, dessa coisa errada que ele te leva a fazer, ele abre a porta para outros demônios entrarem e causar problemas maiores no futuro. Precisa acordar. Senão amanhã ou depois você vai estar sofrendo com um mal qualquer porque deu bobeira. Aceitou a coisa errada, não reteve a graça de Deus. É pela graça de Deus que nós servimos a Ele. Se você não reter a graça, aquele mover de Deus dentro de você, não segurar aquela fé que Deus põe no seu coração quando você está ouvindo a pregação, aquela certeza, ela vai embora. E você perde a bênção. Perde a oportunidade de Deus operar na sua vida. Jesus disse o seguinte:
Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. O reino de Deus, meu irmão, não é conversa fiada. Não é blá blá blá, não é aula de filosofia, teologia, não é aula de homilética. Puxa, essa pessoa sabe dominar as palavras, sabe expressar, gesticular bem. Meu querido, isso não diz nada. O reino de Deus não é aquela coisa onde as pessoas ficam, oh, que coisa bonita, que emocionante. Não. O reino de Deus é poder para tirar a causa do sofrimento. E de uma coisa você pode ter certeza: o que causa uma doença no corpo, o que causa um trauma profundo na alma, o que faz uma pessoa cometer um ato de adultério, abandonar a família, enfim, não tem outra causa. Seja qual for o problema, é demônio. Por trás de qualquer desavença, qualquer dor, qualquer sofrimento, tem um espírito maligno agindo ali para envergonhar você, para te humilhar, para te fazer sofrer. Jesus disse: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, sabei que o reino de Deus é chegado até vós. Em outras palavras, quando o reino de Deus chega, não precisa muita coisa. O dedinho mínimo de Deus já expulsa tudo quanto é demônio. E ele disse mais: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Mas tem que crer mesmo, meu irmão, minha irmã. Se você não crer, nada acontece. O Senhor falou que se nós dissermos ao monte, ergue-te daqui e passa para lá, se não duvidarmos no nosso coração, ele nos obedecerá. Tudo o que dissermos nos será feito. Mas se você duvida, você não diz ao seu problema, você não manda embora, a coisa não acontece. Creia, porque o reino de Deus é chegado a vós. E esse reino não pode ser abalado. Curva a sua cabeça, feche os olhos. Vamos orar agora. Pai, obrigado por este ensinamento, por estas revelações que avivam a nossa fé, que nos dão condições de enfrentarmos as forças do mal e subjugá-las, e desfazermos toda a operação maligna. Ó Pai, nós estamos entrando agora diante do Senhor. Fazemos isso, ó Deus, pela fé que o Senhor tem nos dado, sobre a palavra de Jesus, que não pode falhar e jamais vai falhar. Porque, Deus, o Senhor nos manda reter a sua graça. Mas, Pai, tem gente que tem andado tão distante de Ti. Essa pessoa sabe que ela precisa, mas ela não sente nem vontade de orar. A fé está fraca, mas Deus, eu intercedo por ela agora. Eu oro para que essa pessoa seja muitíssimo abençoada. Oh, meu Deus, estenda as tuas mãos para fazer maravilhas agora, para curar, para libertar. O Senhor conhece o sofrimento dessa pessoa. Deus, que o teu poder entre agora nesse corpo. Essa perna que está ficando fraca, eu não sei o que é isso, Pai, mas o Senhor sabe. E Deus, a tua graça, o teu mover em nosso favor há de operar agora. Por isso eu estou orando por esta vida agora, no poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu paraliso agora toda a ação do inimigo nesta vida. Eu expulso o espírito da diabetes, da hipertensão. Eu digo ao mal que está em qualquer órgão, em qualquer parte do corpo: saia agora. Bata em retirada, você demônio que está nos ovários dessa senhora, colocando cistos. Eu exijo, sai daí agora. Eu ordeno em nome de Jesus que estes ovários que estão o dobro do tamanho voltem ao normal. Agora, eu falo também a próstata que está avolumada. Volte ao normal agora. Você demônio que se alojou na coluna, na vértebra, saia em nome de Jesus. Eu estou mandando, eu estou exigindo agora, saia também do ombro. Você que colocou essa dor do lado esquerdo. Você que de vez em quando provoca essa pontada na nuca, no pescoço. Deu fora daí agora em nome de Jesus. Pega essa pereba, essa ferida, essa coisa que não sara, que não acaba. Vai acabar agora em nome de Jesus Cristo. Poder de Deus destrua esse mal. Onde ele estiver. Eu mando, saia do pâncreas, do baço, do fígado, da vesícula, dos intestinos.
Vai embora a inflamação, vai embora a infecção, saia de onde você estiver. Agora, em nome de Jesus, eu te expulso. Seja desfeito agora todo o problema nas vias respiratórias, desde uma simples gripe até o catarro persistente. Essa goma que fica na garganta, que provoca o ronco. Em nome de Jesus está quebrado todo o poder do diabo sobre esse corpo. Eu repreendo toda a ação maligna e em nome de Jesus Cristo eu mando, saia, dê-o fora, desapareça todo o mal e não volte mais. Meu Pai, muito obrigado em nome de Jesus. Eu orei por pessoas que eu não conheço, por males que me foi revelado, que estas pessoas estão passando por esses males. Eu digo estavam, porque eu tenho a certeza que o Senhor operou na vida delas. Obrigado, Senhor. Isso é para a tua glória. Amém.